Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom começo de semana, semana abençoada, onde Deus possa abençoar as nossas vidas. E neste vídeo vamos falar bastante aqui da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que terá início hoje, faltando aí 6 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco, que já está lá no Paraná, o Vasco faz o último treinamento hoje. Amanhã tem jogão importantíssimo contra o Operário, onde o Vasco da Gama terá alguns desfalques. Vamos falar também sobre a arbitragem polêmica para esta partida e iremos abordar aqui também a situação envolvendo a política do Vasco da Gama, pegando fogo aí nos bastidores. Vamos falar sobre essa situação aí de barca aí envolvendo atletas e jogadores no momento errado. E é o seguinte, meus amigos, vamos encerrar o vídeo falando aqui sobre uma punição severa que o Vasco pode tomar aí na próxima quarta-feira, envolvendo perca de mando de campo e pontos também. Aguardem aí e coloquem atenção aí, porque a gente pode ter uma virada de mesa, tapetão aí no final do campeonato, certo? Bom, então se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, meus amigos, fundamental aí para o Vasco da Gama que o Vasco vença e que resultados bons também aconteçam. Bom, hoje haverá abertura com 2 partidas aí. O Guarani de Campinas joga contra o Londrina. Esse jogo é lá em Campinas às 20 horas. E o Sampaio Corrêa joga contra a Ponte Preta lá no Maranhão. Vamos ficar aqui na torcida para que o Guarani vença o jogo e a Ponte Preta também vença, para que o Londrina não some pontos e, consequentemente, para que o Sampaio Corrêa fique estagnado. A que ponto o Vasco da Gama chegou, hein, torcedor do Vasco? Vamos ter que torcer aí para Guarani e para Ponte Preta hoje. Bom, e amanhã o Vasco vai a campo às 19 horas lá no Germano Gruger. O Vasco já está no Paraná e finaliza a sua preparação no dia de hoje. E não há alternativa. O Vasco precisa vencer. O Vasco tem que acabar aí com um jejum de 8 jogos sem vencer. São 8 derrotas consecutivas jogando fora de São Januário. Hoje o Vasco da Gama está na 4ª colocação, 2 pontos a mais que a equipe do Ituano. Então a gente não pode empatar. Bom, o nosso treinador Jorginho terá alguns desfalques nesta partida. Entre eles aí, Yuri Lara, suspenso devido ao 3º cartão amarelo. O Paulo Vitor sentiu uma lesão aí na coxa. Palácios não foi com a delegação, também está lesionado e chamou a atenção aí do Juninho. Vai, Juninho, mostra o teu potencial. Juninho não viajou aí com o elenco vascaíno aí. Chamou muita atenção. E para o lugar aí do Yuri Lara, aí, a gente deve ter o Matheus Barbosa ou o Zé Gabriel, o nosso treinador Jorginho definindo hoje.
E situação aí do Paulo Vitor, Edmar, consequentemente, assume aí a lateral esquerda para desespero aí dos vascaínos. Confirmado aí a arbitragem polêmica para esse jogo, tá? Leandro Voaden, lá do Rio Grande do Sul, apita aí esse jogo, né? Com Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral no VAR. É um VAR que tem costume de prejudicar o Vasco da Gama e também esse Voaden sem comentários. O Vasco vai ter que jogar contra tudo e contra todos lá do Germano Brugger. Bom, com relação à política do Vasco, pegando fogo essa situação da reunião do dia 10 lá no Conselho Deliberativo, muito se falando aí de punição severa a Jorge Salgado e a Alexandre Campelo, acusações gravíssimas, mas eu pago para ver se a gente vai ter efetivamente alguma punição aí para esses dois. Bom, com relação à situação envolvendo aí a Barca aí, parece que a listagem aí já está feita, vai ficar poucos jogadores aí como os da base, né? Inclusive o treinador Jorginho aí cada dia mais próximo de deixar o Vasco da Gama. São notícias aí que envolvem aí os bastidores do Vasco da Gama. Agora é o seguinte, a gente tomou conhecimento ontem, matéria que veio lá da Rádio Tupi, através do jornalista Wellington Campos, que o Vasco foi enquadrado aí no artigo 258 do Código aí de Justiça Desportiva e terá um julgamento decisivo na quarta-feira por conta das brigas lá entre os torcedores do Vasco da Gama e da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. E não está descartada, segundo matéria aí do Wellington Campos, a possibilidade do Vasco da Gama perder mando de campos, segundo o artigo 258. Inclusive aí também com possibilidade de perder aí também pontos. A gente espera aí, do fundo do coração, que essa situação não seja decidida, que o campeonato não seja decidido no tapetão, que esses caras não venham aí, certo, prejudicar o Vasco da Gama nessa reta. Como eles fazem de tudo para prejudicar o Vasco da Gama, a gente pede aí o advogado do Vasco, que é o Jucá, que fique atento aí nesse julgamento de quarta-feira, para que o Vasco não possa ser lesado aí por conta dessa situação. Então, grave aí a situação aí, a briga lá em Campinas, por um jogo de televisão que flagrou muitas coisas aí. Quarta-feira, julgamento aí importantíssimo. Espero, repito, que o campeonato não acabe aí na base do tapetão. Obrigado pela sua atenção. Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!